Bem-vindo ao nosso canal, onde exploramos incríveis e inacreditáveis momentos capturados pelas lentes das câmeras. Prepare-se para uma jornada emocionante enquanto destacamos os 5 momentos que você não acreditaria se não fosse filmado. Aperte os cintos e mergulhe conosco nesse fascinante universo de acontecimentos que parecem ter saídos de filme, mas são absolutamente reais. Na região da Península Malaya, aproximadamente 1 hora ao sul de Bangkok, encontra-se o município de Nakhon Mar Thamara, uma das cidades mais antigas da Tailândia. Famosa por sua deslumbrante paisagem repleta de templos budistas, a cidade preserva uma rica herança cultural. No entanto, até mesmo essas estruturas sagradas demandam renovações periódicas. Em agosto de 2020, autoridades de um templo mais antigo tomaram a decisão de contratar empreiteiros para desmontar a estrutura. Segundo informações do Bangkok Herald, foi desembolsado um montante considerável de 3 milhões de bahts, aproximadamente $80 mil, para a construção de um novo templo nas proximidades. Contudo, a complexidade da operação exigiu a remoção de uma chaminé de 15 metros. Infelizmente, os eventos subsequentes não se desenrolaram conforme planejado. Đẹp rồiแล้วครับลงทำกูครับ O operador do guindaste comete um erro de cálculo crítico em relação à posição do braço, resultando em uma colisão com a chaminé. O impacto inicial parece leve, mas a força é suficiente para deslocar alguns tijolos. Segundos depois, a parte inferior da estrutura desmorona, fazendo com que a chaminé caia de maneira impotente, semelhante a uma árvore morta. Curiosamente, antes mesmo de iniciar a filmagem, um trabalhador havia conectado um gancho à chaminé. À medida que a torre desaba, o peso exerce uma força que arrasta consigo o guindaste. Os monges observam horrorizados enquanto o braço do guindaste se abaixa em direção ao crematório sagrado. Felizmente, o acidente não resulta em ferimentos para ninguém presente. Algumas pessoas acreditam que os espíritos dos falecidos não apreciam a perturbação de seu local de descanso final e decidiram intervir por conta própria. Em toda a província, moradores juram ter ouvido os gritos de 100 almas, tornando o incidente ainda mais carregado de uma aura mística e sobrenatural. Essa região, situada ao sul da Escócia, é uma das 32 áreas do concelho, localizada a aproximadamente 65 km a sudeste de Glasgow, na vila ao norte de Fairley. A empresa de energias renováveis SSE optou por construir uma imponente turbina eólica para propósitos de teste nessa localidade. O plano original era utilizar a turbina como dispositivo de teste para parques eólicos offshore. No entanto, isso gerou confusão entre os moradores locais, que se questionavam por que a turbina offshore estava sendo erguida em seu próprio quintal. Apesar das dúvidas iniciais, a turbina cumpriu seu propósito de teste. Posteriormente, a SSE tomou a decisão de desmontá-la. Instantes antes de serem detonadas, um grupo de pássaros voa, e logo em seguida, testemunhando os fragmentos voando quando os operadores pressionam o botão. A colossal estrutura desaba com um som peculiarmente satisfatório, evocando uma cena típica de um filme de ação. Os residentes locais ficaram mais do que satisfeitos ao ver a conclusão bem-sucedida do teste da turbina. No entanto, muitos deles expressaram preocupação, sentindo que a instalação estava localizada perigosamente próxima de suas residências. Chongqing é um dos 4 municípios chineses sob a administração direta do Partido Comunista Chinês, juntamente com Pequim, Xangai e Tianjin. De acordo com o Índice de Natureza, em 2021, Chongqing classificou-se como a 51ª cidade líder em ciência no mundo. Pode-se imaginar que, com uma população tão instruída, eles seriam capazes de realizar uma demolição de prédio de forma segura. Entretanto, em dezembro de 2014, trabalhadores em um local de demolição na cidade estavam ocupados derrubando um edifício de 5 andares. Utilizaram uma gigantesca britadeira acoplada a uma retroescavadeira para enfraquecer a estrutura.
Contudo, não conseguiram antecipar com precisão como o prédio cairia. Quando perceberam o que estava acontecendo, já era tarde demais. A maior parte do primeiro andar está em ruínas, e nosso motorista está golpeando o suporte enquanto nossos cinegrafistas observam de uma distância segura, prevendo que o edifício poderia desabar a qualquer momento. O motorista parece satisfeito e começa a retroceder movimentos antes do colapso. Inicialmente, parece que as coisas estão indo conforme planejado, mas, de repente, o prédio inclina-se para a esquerda, quase caindo sobre a escavadeira. Toda a cena desaparece atrás de uma gigantesca nuvem de poeira. De acordo com relatos locais, o motorista saiu ileso e ninguém ficou ferido durante o desmoronamento. A aproximadamente 30 minutos de Bangkok, na província de Samut Prakan, Tailândia, em outubro de 2019, moradores locais que estavam em um posto de gasolina presenciaram a ocorrência de um pequeno tornado nas proximidades. Normalmente, esses eventos não possuem força suficiente para causar danos consideráveis. No entanto, este tornado em particular contava uma história diferente. A proprietária da loja, que estava ocupada fazendo compras, percebeu pessoas correndo do lado de fora. Foi nesse momento que avistou o tornado girando sobre o posto de gasolina e rapidamente pegou seu telefone para registrar o incidente. มานี่แล้วไอ้เหี้ยล็อกหนูกดล็อกเร็วเฮ้ยพี่ออนล็อกไม่ได้เฮ้ยเหี้ยเรียบร้อยแล้วพี่ออนล็อกไม่ได้เฮ้ยล็อกเลยนะล็อกเลยครับเหี้ยเห็นกูแล้ว À medida que o vórtice se aproxima das bombas de gasolina, as pessoas começaram a fugir, testemunha do detrito sendo arrancados dos edifícios. A nossa cinegrafista foi surpreendida quando a porta foi empurrada pelo vento, e alguém correu para dentro no último segundo. Enquanto passava pela loja, o proprietário tentou segui-lo pelo beco, mas já era tarde demais. Segundo a rede climática, esse evento foi causado por uma rajada da OTAN, não por um típico tornado de poeira. Diferentemente de redemoinhos de poeira, os quais têm vida curta, os tornados terrestres formam-se na borda de tempestades intensas. Por outro lado, os redemoinhos surgem quando o solo fica excessivamente quente, tornando o ar quente instável. Geralmente, ambos são inofensivos, mas esta rajada da OTAN demonstrou força suficiente para arrancar janelas de vidro de suas molduras e danificar alguns carros. A cidade de Nanyang, localizada no nível de capital, está situada na região sudoeste da província de Hunan, na China. Sua posição central torna-a altamente propensa a deslizamentos de terra, como o ocorrido em 13 de fevereiro de 2022. O tráfego foi abruptamente interrompido quando a polícia bloqueou a rua. É intrigante ponderar se alguém foi alertado sobre um deslizamento de terra iminente ou se simplesmente estavam familiarizados com os sinais de alerta. A sorte sorriu para os motoristas, pois alguém estava atento às circunstâncias.
Os espectadores observam grandes pedras descendo pela montanha, enquanto o motociclista mais experiente recua com sua moto, ciente de que terá que retornar pelo mesmo caminho. À medida que a nuvem de poeira se dissipa, torna-se evidente que alguém negligenciou a escavação de um túnel quando construíram a estreita da estrada. Pedras continuam a cair enquanto nossos espectadores se aproximam para uma visualização mais detalhada. Pode-se imaginar o tempo necessário para remover com segurança todos os detritos. De acordo com a mídia local, ninguém ficou ferido no deslizamento de terra, e o processo de limpeza teve início assim que as rochas cessaram seu movimento descendente. E assim concluímos nossa incrível jornada pelos 5 momentos que você não acreditaria se não fosse filmado. Esperamos que cada cena tenha despertado seu espanto e admirável incredulidade. O mundo ao nosso redor está repleto de eventos extraordinários, e a magia da tecnologia nos permite testemunhar esses momentos de forma vívida. Que essas imagens tenham desafiado suas expectativas e mostrado a incrível diversidade de experiências que a vida tem a oferecer. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal A Origem, ative as notificações para receber mais vídeos, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima viagem através das lentes do inacreditável.